Olá pessoal, meu nome é Simone, esse é o canal Administrando a Psique e hoje eu vim falar com vocês sobre mães, culpa e pandemia. Primeiramente, eu queria agradecer a Luciana Garcia, que foi quem me enviou a sugestão de tema. Eu coloquei alguns dias atrás uma caixa no Stories do Instagram pedindo para vocês enviarem alguns temas e eu vou estar falando sobre eles aqui ao longo do tempo. E eu queria dizer que eu acho muito bacana quando vocês me enviam uma sugestão, não só porque acrescenta aqui pro meu canal ou pro meu Instagram, mas porque isso ajuda a levar informação para muitas pessoas que muitas vezes precisam ouvir sobre certos assuntos ou que têm as mesmas questões de vocês. Então fiquem sempre à vontade para me trazer essas ideias, essas sugestões e a gente vai junto caminhando. Bom, então para falar desse tema, eu achei que seria muito interessante começar ouvindo as mães, porque eu não sou mãe. Então, a minha experiência é diferente, né? Eu tenho conhecimento como psicóloga, mas não de vivência. Então, eu quis conhecer um pouquinho da realidade de outras mães, entender um pouquinho das histórias de cada uma, para pensar no que eu poderia trazer aqui. E eu achei curioso que nesses relatos eu encontrei dois pontos muito em comum entre as mães. O primeiro ponto é que essa pandemia tem sido um processo. Então, houve aquele primeiro momento em que decretaram a quarentena e todo mundo se viu, de repente, com a criança em casa, porque as creches fecharam, as escolas fecharam, e tudo isso somado às mudanças no trabalho. E, enfim, né, com o tempo todo mundo foi tendo que se ajustar e entender o que poderia funcionar nesse novo cenário. Então, no início houve aquela desorganização, e, enfim, muitas coisas que cada um tem a sua própria história, mas que passa em comum por esse momento de ter tido uma desorganização e aos poucos ir compreendendo de que maneira esse cenário de pandemia poderia ser adaptado dentro de casa. E para as mães que trabalham, eu percebi que elas estão tendo uma grande questão com relação à exigência do trabalho. Por mais que as empresas digam que compreendam, né, que a mãe, não sei o quê, mas no fim das contas existe aí uma cobrança de resultado igual antes, existe nas entrelinhas uma coisa de desempenho. E quando não é por parte da organização, é pela questão interna. É aquela autocobrança de querer dar conta de tudo, né? De fazer aquele malabarismo, equilibrando todas as bolas, cuidando da criança, cuidando do trabalho, cuidando da casa e justamente, né, adaptando a nova rotina com a criança, mais as mudanças do trabalho, que agora são online. Então, enfim, muitas mudanças juntas ao mesmo tempo e que acabam gerando muitas vezes esse sentimento de culpa mesmo, porque a culpa de talvez não dê atenção para a criança que gostaria de dar, não dá para ela tudo que ela quer no momento que ela precisa, porque entende que ela está sofrendo, mas a mãe também não tem como dar. E aí, como é que vai ser? Tem que estar ali numa reunião online, não pode estar com a criança do lado, ou está com a criança do lado, mas fica preocupada, porque ali, né, às vezes é uma reunião que precisa de uma concentração maior. E por outro lado também tem essa culpa em relação ao trabalho, de não estar de repente entregando da melhor maneira, de repente estar deixando alguma coisa pela metade. Então, eu percebo que esse processo de desorganização, caminhando para uma nova organização, começou a trazer muita culpa, começou a trazer não outros sentimentos também, mas essa questão da culpa aparece como um dos fatores por deixar as coisas incompletas, por não dar conta de tudo da maneira que gostaria que fosse feito. O outro ponto em comum que eu observei é que, independente de as mães trabalharem ou não, elas estão com uma quantidade de tarefas muito maior do que antes. Porque a criança em casa o tempo inteiro, 24 horas, demanda outras necessidades. Então, a criança às vezes pode estar muito ansiosa de não poder ir no parque com os amigos, ou de não poder sair, de fazer algumas coisas que eram da rotina dela, e ficar mais ansiosa em casa. Então, os pais têm que ficar o tempo inteiro olhando para ver se ela não vai aprontar alguma arte, se ela não vai se machucar, se não vai quebrar alguma coisa da casa. E existe também a questão das crianças um pouco mais velhas que estão assistindo aulas online e os pais precisam ficar juntos assistindo a aula, fazendo provas. E eu percebi também que para as mães que estão com os seus filhos que já são adolescentes, adultos, já se cuidam sozinhos, também tem uma angústia muito grande nesse sentido, porque elas ficam preocupadas em eles estarem sofrendo por estar em casa, sofrendo por não estarem na escola, não estarem com os amigos. E aí muitas vezes elas se veem envolvidas em tentar propor atividades ou alguma coisa que possa ajudar esse filho a não ficar tão angustiado por estar dentro de casa. Então me parece que não está sendo fácil para ninguém, né? É claro que a quantidade de mães que eu conversei não foi uma quantidade para uma pesquisa científica, né? É uma quantidade também limitada de relatos, existem muitas realidades diferentes. Mas estou trazendo aqui alguns pontos que eu pude observar entre as mães que eu conversei. Por isso eu queria, nesse início de conversa, que vocês se sentissem todas muito abraçadas por mim,
Vocês estão de parabéns por cada dia fazerem o melhor que vocês conseguem, por estarem aí nessa dupla, tripla, quádrupla jornada, todo dia tentando, né, matar um leão a grito, cuidar bem da criança, cuidar bem da casa, dar conta de tudo. Então, parabéns, sabe? Vocês são o máximo. E como lidar com esse período de pandemia? A primeira coisa que eu queria colocar é que seus filhos vão lembrar muito mais do amor que vocês deram para eles do que se vocês cometeram algum erro ou não. A criança naturalmente tem um grande amor pela mãe. E ela não vai estar olhando se você colocou a quantidade adequada de brócolis no prato. Mas ela vai perceber se você colocou aquele prato com afeto ou com raiva. Então, essas sutilezas de você fazer a criança se sentir amada vão ser muito mais importantes para o desenvolvimento dela do que se você fez tudo certo ou tudo errado. Além disso, a personalidade da criança não vai ser 100% com base no que você faz. A criança ela vai ter troca com o ambiente, com os coleguinhas, com os avós, com o pai, com outros cuidadores, com outras pessoas, com a brincadeira dela, com o desenho animado da TV. Então, cada criança vai criar essa personalidade com base em diversos fatores diferentes. Fora aquilo que já é inato dela, né? Muitas vezes a gente acha que pode controlar tudo, mas tem coisas que é da criança. Você vê uma ali que já é mais espivetada, que gosta de correr e ficar brincando de subir na parede. Outra já é um pouco mais emotiva. Você tem que, de repente, tomar um pouco mais de cuidado com o que fala, porque senão ela se afeta. Outra ali já é mais leve, com ela tudo tranquilo. Nem tudo vai ser com base no que você está fazendo. Então é importante você lembrar, para você fazer o melhor possível, mas não carregar esse peso de achar que é você quem está determinando se o seu filho vai ser feliz ou triste pro resto da vida. Outro aspecto é o desenvolvimento dessa criança. Talvez alguma coisa escolar se atrase, mas vocês podem ajudar a criança no sentido de continuar amadurecendo emocionalmente. Então, para isso, é importante manter rotinas. Vocês podem adaptar de acordo com essa nova realidade, mas é importante continuar mantendo horário para banho, para alimentação, para sono e ajudar ela a explorar, né, novas brincadeiras. Talvez existam algumas atividades de casa, algumas tarefas domésticas que elas possam ajudar, né? E aí elas vão estar mais envolvidas com os pais e também com a casa e vão estar fazendo uma coisa nova, vão estar ganhando aquele senso de responsabilidade. Então é importante vocês permitirem que a criança, de acordo com a idade dela, de acordo com o período que ela está, ela possa ir mantendo esse senso de organização, ela possa ir mantendo o nível de estresse dela baixo, porque se ela está num ambiente que de repente fica totalmente desorganizado, com uma ansiedade imensa, ela também começa a ter diversas questões e isso pode atrapalhar a imunidade dela, pode atrapalhar até o desenvolvimento cerebral. Então é importante ajudar a criança a manter essa rotina e permitir ela explorar novas brincadeiras. Eu achei muito interessante o relato de uma mãe que falou que ela não queria dar o tablet para a criança até ela ter tantos anos. Mas ela de repente deu o tablet para a criança brincar agora e descobriu que os jogos educativos estão sendo uma ótima maneira de a criança brincar, né, fazer atividades lúdicas e que também está ajudando ali para conseguir manter a rotina da casa. Então, independente da questão tecnológica, que é todo um outro assunto, mas é importante a gente saber que existem ferramentas que a gente pode também incluir na rotina e descobrir que elas podem ser boas. Descobrir que talvez alguma coisa que você vai mudar agora vai servir para o pós-pandemia também. Talvez alguma coisa que você não imaginava, você adapta e descobre que aquilo funciona muito melhor. Mais um aspecto importante é o autocuidado. Eu sei que vocês têm pouco tempo, que vocês estão muito atarefadas, mas lembrem de olhar para si mesmas. Lembrem de a cada dia, quando acordar, não apenas se perguntar o que eu tenho para fazer hoje, mas se perguntar o que eu posso fazer por mim. O que eu posso fazer para mim. Muitas vezes você não vai poder muita coisa mesmo, mas você pode escolher uma roupa que vai fazer com que você se sinta melhor com o seu corpo. Você pode ouvir uma música que você gosta. Você pode tomar um banho mais relaxante, talvez um pouco mais demorado. E isso vai ser muito importante, porque isso vai ajudar você a resgatar o seu senso de que você ainda é você. Você não é só uma mãe, você não está só cumprindo papéis. Você também é uma mulher, você é uma pessoa. Você tem suas vontades e os seus desejos e você existe. E esse autocuidado é muito importante porque justamente quando você se doa muito, você começa a se esvaziar de uma certa maneira. E isso pode te deixar muito sobrecarregado. E quando a gente fica muito sobrecarregado, a gente muitas vezes estoura ou entra em depressão. Você pode começar a ficar extremamente deprimido se você não cuida de você, ou você pode explodir com a criança e perder a paciência fácil
Enfim, a gente sabe que é muito complicado ficar cuidando de alguém 24 horas. Então, lembre de cuidar de você também, de pensar, é importante eu estar bem para poder dar o meu melhor para o outro. Se você não estiver bem, você não vai ter como dar o seu melhor. Outra coisa é diminuir a autocobrança. O sentido de perfeição que a gente tinha antes já não serve mais hoje. Nós estamos passando por uma pandemia. A cada dia nós estamos sendo levados a se reinventar. Cada um está sendo colocado em desafios que nunca imaginou passar e que ninguém sabe como lidar. Todos nós estamos construindo alguma coisa e aprendendo nesse caminho, aprendendo vivendo. E tudo isso está nos transformando. Então não é uma hora de pensar em perfeição e pensar em fazer tudo correto. É hora de talvez explorar novas possibilidades. Vai ter dias em que você vai ter que deixar a louça suja na pia mesmo. Vai valer mais a pena dormir um pouco mais do que lavar a louça naquela noite. Ou no outro dia você vai descobrir que a criança está com uma meia de cada cor. Talvez você tivesse um pouco atarefada, colocou ali, vestiu ela correndo, colocou a meia correndo, e aí você vê que, opa, ok, tudo bem. Às vezes é até bom, a criança pode gostar disso. Talvez a criança queira pegar aquela fantasia cara da Disney que você estava guardando, sei lá, pro próximo dia das crianças, e passar o dia correndo com ela pela casa, sujando, e brincando junto com o boneco, e massinha, e sei lá, subindo na parede. A criança pode, de repente, nesse movimento de explorar aquilo ali, tá se reinventando também. E quando você permite isso, que você não permitiria se fosse no cenário anterior, você vai estar diminuindo uma quantidade grande de estresse. Um estresse que não faz mais sentido agora, que poderia fazer antes, em pensar em guardar a fantasia para o Dia das Crianças. Mas agora, vamos pensar em sobreviver e ser felizes da maneira que dá. Vamos tentar manter a saúde emocional da casa, da família, ajudar a criança no desenvolvimento dela, permitir que ela tenha esse senso de autonomia, de ela poder escolher as roupas dela, escolher as brincadeiras dela. Então, esse é um exemplo que eu estou dando só para mostrar como que é importante a gente construir não só novas maneiras de funcionar, mas também novas maneiras de se relacionar com o filho. Você vai descobrir novas dinâmicas agora. E talvez isso possa ser muito bom, no sentido de vocês construírem uma fortaleza entre vocês, fortalecerem os laços, fortalecerem o carinho, fortalecerem o amor. E, enfim, não sabemos como vai ser o futuro. Estamos sempre aí torcendo por dias melhores. E espero que esse vídeo possa ter, de repente, ajudado alguém. E para terminar, eu queria avisar que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para uma aula de um professor que eu admiro muito o trabalho, o professor Luiz Hans. Ele é psicólogo, doutor em psicologia pela PUC de São Paulo. E, inclusive, ele tem um livro maravilhoso chamado Arte de Dar Limites. Então, fica aí também uma referência para os pais que quiserem, de repente, buscar alguma literatura. E ele fez uma aula maravilhosa chamada Dicas de Sobrevivência para os Pais em Meio ao Caos Familiar. Então, eu acho que para quem está interessado nesse assunto de como lidar com os filhos nesse período de pandemia, assistir essa aula vai ser muito importante para poder trazer aí, de repente, mais alguma contribuição, tá bom? Então, fica aí a sugestão para vocês. Obrigada por terem assistido. Se puderem, curtam aqui, comentem, compartilhem. E até a próxima. Tchau, tchau.